Vamos ver. Tá certo. Então, começando nossa aula, 7.5. Duas aulas, né? Hoje e amanhã. A gente vai falar... Vamos falar dos indicadores de saúde e segurança do trabalho, de gestão dos programas. Então, nós vamos falar um pouco desses indicadores. Nós precisamos de indicadores, nós precisamos de números, a gente precisa de direcionamento na nossa área de segurança do trabalho. Então, assim, dependendo cada profissional, a cada expertise de cada profissional, ele consegue avançar, ele consegue fazer estudos sobre esses gráficos, esses indicadores, tá? Então, a gente consegue, de uma forma muito clara, evidenciar várias falhas. A gente consegue evidenciar por um gráfico que nós já vimos lá em estatística, lá, alguns erros, alguns desvios. Tá? Então, isso a gente consegue visualizar. Mas como que a gente consegue visualizar? Do momento que a gente faz comparativos. Mas como comparativos? Eu tenho que comparar laranja com laranja, banana com banana. Então, eu tenho que comparar acidentes de anos anteriores, eu tenho que comparar os tipos de acidentes com anos anteriores, eu tenho que comparar produção, eu tenho que comparar um monte de indicadores para saber realmente o que está acontecendo. Né? Eu tenho que saber, então, eu não posso comparar os meus acidentes de janeiro com os meus de dezembro. Eu não posso fazer uma comparação desse naipe, eu tenho que comparar janeiro de 2021 com janeiro de 2020, com janeiro de 2019. Por quê? Cada mês ele tem suas particularidades, então eu tenho que comparar as mesmas particularidades. Eu não posso comparar um mês, né, de, vamos supor, dezembro, que não teve, às vezes, muitas indústrias não têm produção, com janeiro, que tem uma produção mais efetiva. Ou, ao contrário, né, em dezembro eu não tenho uma produção, eu tenho uma produção efetiva, em janeiro eu não tenho. Né, cada segmento ele tem as suas particularidades, a gente tem que estar atento a isso, por isso que eu tenho que comparar laranja com laranja. O que difere, em alguns casos, é o carnaval, né, falando de fevereiro. Então a gente vai fazer um comparativo, pô, mas fevereiro, o ano passado o carnaval foi em março, um exemplo, né, tô colocando suposições, mas eu tô comparando o mês de fevereiro com o mês de fevereiro, porque as particularidades de cada mês é particularidade de cada mês, tá bom? Então nós vamos ver isso aqui hoje. Então vamos compartilhar aqui. Vai dar uma pausa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Sim, professor. Ah, tá. Sim. Porque deu uma pausa que eu não entendi direito o que aconteceu. Vamos por aqui. Beleza. Então, nós estamos na 7.5 e nós vamos falar sobre indicadores de saúde e segurança do trabalho nesse sistema de gestão, né? Que a gente está falando de sistema de gestão, né? Toda essa competência 7 é de sistema de gestão. Então, primeiro, eu tenho que entender o quê? Né? O que são indicadores. E aí, o que não pode ser mensurado também não pode ser gerenciado. Lógico, se eu não consigo mensurar, eu não consigo gerir ele, não consigo gerenciar nada. Então, é por isso que empresas de todos os portes, elas costumam fazer uso de metas administrativas e mensuração de resultados para avaliar o próprio sucesso.
Ao realizar essas tarefas, é preciso contar com números, indicadores de performance que meçam o desenvolvimento dos funcionários e forneçam mais conhecimento sobre a qualidade dos processos operacionais que ocorrem na empresa. Vamos conhecer então alguns KPIs em segurança do trabalho, que são essenciais para evitar acidentes e preservar a saúde de toda a sua equipe. Então, primeiro a gente tem que entender o que é esse KPIs aí, né? Então, ela vem de uma sigla em inglês, né? Key Performance Indicator, que consiste em um indicador de performance. Tá? Então, o KPI, ele é o indicador de performance, tá? Normalmente, ele é definido para acompanhar, para avaliar e também aumentar o desempenho em áreas consideradas relevantes para o crescimento da empresa. Dessa forma, então é possível afirmar que os KPI é um dado mensurável que demonstra o quão efetiva é a abordagem estratégica da empresa para atingir algum objetivo. No caso da segurança do trabalho, a despreocupação com indicadores que podem evitar males como doenças, afastamentos e acidentes podem ser fatal para a vida de uma organização. Então é importante vocês entenderem esse tópico aqui, porque muitas vezes a empresa não tem essa cultura, né, de fazer indicadores, ou você entra também e deixa a vida me levar e tal, e não cria esses indicadores. Isso é muito ruim para a vida da empresa, né, para a vida útil dessa organização, porque você tem que ter tudo marcado, você tem que saber exatamente o que é, de que forma. Sem indicador, a gente não avança, porque você tem que ter um indicador para ter um objetivo. Qual o objetivo? Eu quero crescer 10%. 10% durante quanto tempo? Em um ano. Então, peraí, eu tenho que fazer um planejamento para poder alcançar. Eu tenho que ter indicadores, né, para cada etapa desse desenvolvimento. E na segurança é a mesma coisa. Então, eu tenho que ter todos pelo menos, os básicos de indicadores para que a empresa ela não seja prejudicada. Tá? E a gente vai ver isso para frente. Então, atualmente, existem diversos tipos de indicadores de performance. Cada um deles deve ser cuidadosamente selecionado pelo engenheiro ou técnico de segurança para que os colaboradores possam se atentar ao critério escolhido e também adotar medidas capazes de melhorar. Então, existe um monte dessas ferramentas, um monte de indicadores, e aí é importante, né, o técnico, o engenheiro ou o SESMIT em conjunto discutir qual é a melhor ferramenta, qual que é o melhor indicador, né, que pode ser feito, quais são os indicadores que a gente pode usar. Então, a importância de acompanhar esses KPIs. O principal benefício do acompanhamento desse KPI em segurança do trabalho é ter acesso à métrica de saúde e riscos laborais que possam ajudar a definir o nível de excelência de um ambiente de trabalho. Então, é lógico que eu tenho que ter uma medida disso. Então, o que eu preciso medir? Caramba, eu preciso medir quantidade de acidentes, eu preciso medir que isso já é o que a lei determina, né? Então, eu tenho lá dias perdidos, dias debitados, eu tenho a parte de tipos de acidentes. Então, eu consigo ter essa métrica. Eu consigo fazer indicadores por setor que tem mais acidentes, EPIs que eles são mais eficientes e por aí vai. Né? Então, a gente depois, em algum momento, a gente vai fazer uma relação desses KPIs aí que são importantes para a empresa. Então, uma empresa de 1.000 funcionários que observa a ocorrência de 100 acidentes por ano, por exemplo, pode concluir que tem um sistema de segurança deficiente. Por outro lado, se a mesma organização registrar apenas um problema no ano inteiro, é sinal de que a sua segurança está próxima ao nível ideal. Então, qual que é um indicador? Nesse caso, um indicador que essa empresa tem é a questão dos acidentes. Então, ela marcou lá que teve 100 acidentes e não fez trabalho nenhum para que nada mudasse. Tá? Então, o único indicador é assim, tem acidente, tive um acidente, teve outro, teve e aí? Você só vai registrar os acidentes, você não vai fazer nenhum trabalho para que eles possam desaparecer.
E do outro lado, uma empresa que ela tem alguns indicadores, que ela consegue avaliar, ela consegue fazer planejamento, ela consegue observar muito mais, o que vai acontecer? A tendência dos acidentes vão diminuir. O pleno conhecimento desses KPIs, ou dos KPIs escolhidos, aliados a um bom planejamento estratégico, é lógico, pode preparar qualquer empresa para atuar por meio de metas, né? Dessa forma, seus colaboradores conseguirão, identificar, rastrear e evitar erros, otimizando o que? A prestação de serviços da organização. Por isso, essa métrica é tão importante. Então, lógico, eu tenho que ter aí, não é só pegar uma ideia e está tudo resolvido, não. No nosso caso, a gente, quando eu pego uma métrica, que é a questão de acidentes, então tem um monte de indicadores, né? O indicador que é a quantidade de acidentes, mas o indicador que é a gravidade, outro indicador que é a frequência, outro indicador que é os dias perdidos, outro indicador que é não sei o quê, outro indicador que são os setores que estão ocorrendo os acidentes, outro indicador que é a gravidade de cada acidente, por aí vai, né? Então, só nessa questão eu consigo criar um monte aí de indicadores. Então, sendo assim, é preciso acompanhar e controlar esses indicadores. Por quê? Porque eles refletem os objetivos da empresa como um todo. Nós já discutimos isso aqui muitas vezes, que o acidente, né, quando acontece o acidente, a empresa tem uma série de perdas e tal, né? E quando não funciona, pode ser autuado. Nós vimos recentemente aí a NR28, que onde fala, né, daquele montão de fiscalização e as punições. Então, isso pode ser feito pelo Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho em parceria com outros setores, né, como recurso humano, os funcionários da empresa, como um trabalho feito em equipe. Então, a gente pode reunir a CIPA, pode reunir, fazer um comitê, não tem problema também. É normal as grandes empresas elas terem comitê, tá? E é importante, independente da CIPA, independente de qualquer coisa, da comissão de fábrica e tal, fazer um comitê de segurança. Então, você pode fazer um comitê, né? Pegar pessoas de todas as escalas hierárquicas e montar esse comitê. E a partir desse comitê, criar esses indicadores também. Tá? A escolha de KPI em segurança do trabalho, que tem um alto grau de alinhamento com os valores da empresa, podem ser uma tarefa desafiadora, né? No entanto, esses indicadores estão sempre se atualizando e evoluindo para fornecer as informações mais úteis possíveis. Então, nós estamos cansados de falar que a tecnologia está aí, as coisas estão andando muito rápido, a gente tem que acompanhar essa evolução, né? E é muito rápido, por isso que a gente tem que estar antenado, temos que estar antenado aonde? Tanto na legislação, como equipamentos, por isso que a gente tem que ir nas feiras de segurança, em tudo que é feira, a gente tem que entender um pouco, ter uma rede de network gigante, colocar problemas para discussão, fazer comitês, fazer encontros de colegas, né? Hoje tem pouco, tá? Eu até acho que deveria ter bastante, mas hoje tem pouco. Grupos, né? Então, vamos supor, você tem um grupo e esse grupo, várias empresas, né? Então, você tem um grupo que tem representante de várias empresas, então, o técnico de segurança de várias empresas, engenheiro de segurança de várias empresas, enfim, né? De várias empresas. E esse grupo, ele se reúne, né, uma vez por mês, né? Numa empresa, né? Numa dessas empresas, para discutir. Olha, lá eu implantei isso, ficou super legal. Olha, na minha empresa eu implantei isso, ficou legal. Olha, gente, tal. Olha, vamos dar aqui dentro da sua empresa e vamos ver que tal, pode trocar de figurinha, tal. Então é uma coisa muito bacana, tá? Muitas empresas, eles ficam com receio, porque falam assim, pô, mas o camarada vai vir aqui, vamos supor, ele é meu concorrente, o camarada chega aqui e vai ver que eu estou fazendo um lançamento, então vai ficar meio estranho, né? Então talvez seja por isso que acabou diminuindo aí esses encontros. Mas tinha muitos network, que nada impede de vocês terem e me envolver também, isso é super legal, encontro. Então se encontra, né, numa empresa e só para discutir,
né? Para fazer essas discussões de, olha, lá na empresa eu fiz isso, na minha empresa eu fiz aquilo, olha, isso foi bacana, olha, eu tenho esse modelo de formulário que é super bacana, olha, desenvolvemos esse, ou em grupo cria outro, então isso é fantástico, isso é fantástico. Tá, isso é fantástico. Eu particularmente nunca participei, né? Mas o chefe, que era o meu chefe, ele foi em vários e me levou, né? Me levou um, mas eu fiquei assim, justamente naquele dia não foi para discutir, foi como se fosse uma confraternização, né? Então ele já falou, já vou te levar e tal, né, para você conhecer. Só que eu acabei não participando, porque foi só confraternização. Mas eu achei interessante esse esquema, né, das empresas se reunirem e fazer essas discussões. Eu tenho essas discussões em grupos de amigos, né, no WhatsApp, por e-mail, tal, os caras ligam, os caras, e aí, vou jogar no grupo, olha, tô com tal problema, e a galera, né, então tem aí grupos de engenheiros, né, tem grupos de SESM, né, no Brasil inteiro, então tem uns grupos que eu faço parte, a galera coloca um problema, ou coloca as coisas que acabaram de sair, joga na rede, enfim, né, então essa questão é muito importante, por isso que é bom a questão do network, é importante vocês criarem essas redes, né, para conversar, para discutir, entendeu? Para compartilhar. Você não pode dizer, segurar só para você esconder, não. Isso aí tem que compartilhar. As coisas boas têm que ser compartilhadas, tá? Mas eu vou ensinar os outros? Eu estou aqui ensinando vocês e já ensinei milhões de pessoas e não quer dizer nada. Se todo mundo fizer a mesma coisa que eu faço e todo mundo não ter acidentes, para mim, a minha função está ótima, entendeu? O meu propósito está bem aceito. Então é importante isso, tá? Então, alguns dos exemplos mais relevantes dessas métricas são: primeiro, quantidade de acidentes do trabalho. Quem nunca se deparou aí em alguma empresa, né, com uma placa de anúncio de estamos há tanto dia sem acidente? Esse é um tipo de indicador mais tradicional e conhecido para mensurar a performance de segurança no meio de trabalho. E isso tem uma parte psicológica muito grande, né? Então tem lá aquela parte psicológica que a galera começa a ver os números crescendo, né? Nosso recorde é tanto e começa a crescer aqueles números, e isso a galera começa a se empolgar e tal. Isso é muito bom, isso é muito bom. Muito bacana, aqueles números vão crescendo, a CIPA vai se fortalecendo, a cultura ela vai se fortalecendo. Agora, quando estamos 3 dias, depois mais 5 dias, estamos 10 dias, nosso limite é 12 dias, nosso limite é 20 dias, nosso limite é 30, 40, 50. Isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Então, quando você tem um indicador desse na entrada da sua fábrica, isso já motiva a segurança, motiva a CIPA, motiva o comitê, motiva todos os funcionários. É evidente que isso sozinho não funciona, tá? Volto a dizer, não adianta você só querer fazer um indicativo, você tem que tomar medidas, que nós já falamos lá atrás, para que esses indicadores sejam positivos. Então, para aumentar a sua eficácia, é preciso conciliar esse tipo de indicador reativo, registrando quando o acidente já ocorreu, como indicadores ativos, aqueles que são medidos para evitar riscos de acidentes. Então, eu tenho aí a pirâmide de Beard, né, que nós já vimos, então consigo fazer, olha, tivemos um monte de incidentes, eu tive um monte de quase acidentes, tive um monte de não sei o que, um monte de não sei o que, eu tive um acidente. Então, quando eu tenho essa pirâmide, que também é um indicador, eu posso chegar e fazer uma pirâmide e vou colocando lá, olha, sei lá, fiquei sabendo que as pessoas acabaram me comentando que tantas pessoas escorregaram em determinado local. Então, quase acidentes, mas alguém se machucou, um acidente leve, e assim, eu não estou criando minha pirâmide, né? E a partir daí também tem indicador. Mas eu tenho indicadores no sentido de entender esses acidentes. Então, eu consigo criar indicadores para conhecer eles profundamente. Né? Então, tem os números deles, a partir dos números que eu tenho, então, quando eu desmembro, né, quando eu pego assim uma CAT, eu pego a CAT, então eu desmembro lá um acidente, outra informação, dias perdidos, outra informação, setor,
outra informação, funcionário, se é homem ou mulher, outra informação, a idade do cara, outra informação, o dia da semana, outra informação, a hora, outra informação, o setor, outra informação, tinha equipamento, outra informação, não sei o que, outra informação. Então, com o Macate, eu consigo criar um monte de indicadores. E esses indicadores, eu consigo o quê? Ter essas informações para quê? Para que eu consiga estudar isso, né? Tem tudo numerado, opa, a partir daqui eu consigo fazer planejamentos estratégicos para sumir com esses acidentes. Então, para aumentar essa eficiência, o que ele está dizendo aí, é preciso conciliar esse tipo de indicador reativo, né, que é registrado quando o acidente já ocorreu, com indicadores ativos, aqueles que são medidos para evitar o risco de acidente. Né? Então, eu tenho a minha reatividade, que é acontecer, eu vou ter que marcar, e aquele não, peraí, o que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Então, números de horas trabalhadas por acidentes ou com ou sem afastamento. Então, é outro indicador. Funcionários e máquinas produzindo geram mais lucros para o trabalhador. Quando isso acontece, a empresa prospera e as consequências são benéficas para todos, certo? Ótimo. Então, se a empresa trabalha, né, horas e horas as máquinas e sem nenhum acidente, lógico que ela vai prosperar, ela vai crescer e tal. Quando não tem funcionário para operar, ela não consegue produzir, não consegue atender a sua demanda, e isso vai trazer transtornos irreparáveis, que pode até quebrar a empresa, tá? De acordo com a legislação nacional, os acidentes com afastamento são aqueles nos quais o colaborador passa mais de 15 dias ausentes do trabalho. Isso possui consequências negativas, né, para as horas de produção, que pode ser classificado como um outro QPI, ou outro indicador, né? Então, eu consigo criar um monte de universo de informações, né? Eu consigo criar planilhas e planilhas de informações, eu consigo trabalhar em cima dessas planilhas, eu consigo ser fazer com que uma empresa seja muito mais protetiva, uma preventiva, enfim. O nível de produtividade da equipe, então, se um ou mais membros da equipe acabam sofrendo um afastamento por razões de saúde, a empresa provavelmente terá uma perda de produtividade, lógico, né? Vai ter que colocar alguém ou aumentar em questão de carga horária, horas extras e tal. Então, além de arcar financeiramente com a ausência de um funcionário, antes que ele receba o auxílio-doença, sendo assim, o acompanhamento desses KPIs pode ajudar a reduzir os custos e também manter o orçamento dos negócios sob controle. Então, se eu tenho bons controles, eu tenho bons indicativos, indicadores que eu quero o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? É eliminar, né, o acidente, zero. Mas só que a gente acaba dá para zerar, mas às vezes você chega na empresa e tem tanto problema, então a gente acaba o quê? Nunca coloca a tendência para zero, mas o quê? Coloca, sei lá, em questão de porcentagem, né? Então, se eu conseguir alcançar 20%, 30% com relação ao ano anterior, o que passa é lucro. Então, eu consigo fazer o que, olha, com relação a janeiro do ano passado, tivemos uma redução de X% de acidentes, conseguimos reduzir X% os incidentes e tal. Então, você consegue a troca de EPI, então, eu consigo até ter um indicador de EPI, quanto que eu gastei em EPIs em janeiro do ano passado, com X funcionários, eu gastei tanto com equipamento, e gastei menos. Então, por que eu gastei menos, né, em equipamento? Porque eu gastei menos porque o equipamento que eu comprei, eu troquei de fornecedor, eu comprei o equipamento adequado, eu treinei os funcionários, né, para que eles coloquem esses equipamentos de uma forma segura, enfim. Então, vocês percebem, vocês estão conseguindo visualizar isso, que eu criando indicadores, eu consigo, né, fazer esse universo de informações. Eu consigo ter a fábrica na palma da minha mão, em questão de segurança, lógico. Entendeu? Eu consigo saber o que está acontecendo, eu consigo, parada de máquina, se deu problema na máquina, questão de sensores de segurança e por aí vai. Quantidades de EPI contados por mês, ano em função da utilização pelos funcionários. Acabei de falar e está escrito aqui. Muitas empresas são responsáveis pelo fornecimento de equipamentos de segurança.
principalmente, né, os de uso individual, que podem ter custo elevado. Lógico, você vai pegar, tem equipamentos que são caríssimos. Então, se eu tenho um equipamento e eu vou treinar meu funcionário de uma forma correta, uma forma de armazenar esse, né, de guardar esse equipamento, comprar um armário decente onde ele vai guardar esse equipamento, né? Então, o que vai acontecer? Lógico que eu vou ter uma redução. Lógico que eu vou ter uma redução do que? Da utilização do equipamento, por sua vez, a compras vai comprar menos. Isso eu coloco até mesmo em questão financeira para mostrar para a empresa. Eu consigo mostrar para a empresa e falar, olha, então, o ano passado nós gastamos, sei lá, em equipamento, olha, nós gastamos sem protetores, sem luva, sem isso, sem aquilo, tal, no ano, né, em janeiro. E tivemos um custo X. Esse janeiro de 2021, reduzimos tal. E aí você coloca suas observações, por que você alcançou esse objetivo, né? Então, o que você fez? Olha, como ação, nós fizemos isso. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. Você consegue fazer com que a empresa ela perceba que você está fazendo alguma coisa para também reduzir custos, entendeu? Porque normalmente as grandes empresas elas se chamam de budget, né? Ela te dá até antes do final do ano você tem que fazer uma previsão, né? Quanto você vai gastar no próximo ano. Então, quanto você vai gastar? Então a gente já passa para a empresa, tem que passar para o financeiro. Olha, doutor, quanto você vai gastar o ano que vem? Aí ele fecha comigo em agosto. Então, o que você vai gastar no ano que vem? Olha, então, seguinte, eu vou fazer minha relação, certo? Já tem uma relação, então eu vou gastar de equipamento de segurança X, né? A gente coloca aí um aumento de 10%, sei lá, mais ou menos, eu pergunto para compras. Eu vou ter que recarregar os extintor, vou ter que dar curso disso, vou ter que dar curso daquilo, vou ter que fazer isso, né? Vou ter a VCB, eu tenho as minhas renovações na CETESB, CADRE, né? Licença de operação, tem licença de operação da Polícia Civil, tenho isso, tenho aquilo, Tanto, eu vou precisar para o ano que vem de X, diluído em tanto tempo, entendeu? E aí, bom, aí eu mando para o financeiro vê, ele já vai se programar para deixar uma verba reservada para mim, porque ele vai jogar, né, todo mundo vai jogando as verbas, ele vai saber quanto que ele vai ter o quê? De custo mensal, entenderam? Então, é assim que as empresas trabalham, a empresa ela tem que saber quanto que ela vai gastar por mês, né? Ela tem que ter uma previsão, entendeu? Nós temos que ter, eu tenho, então eu tenho uma relação de tudo que eu vou pagar o mês que vem. Então, vou lá, então coloco um exemplo, despesas para março, então eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho gás, eu tenho internet, eu tenho escola das crianças, eu tenho IPTU, eu tenho IPVA, eu tenho, enfim, eu vou colocando e coloco os valores, e coloco o X, então, pô, eu já sei que eu vou ter que gastar aquela grana naquele mês, entendeu? A empresa é a mesma coisa, e aí com aqueles valores, eu sei, olha, eu vou precisar de tanto, aí disponibilizo esse dinheiro para pagar essas contas, o que sobra, né? E aí então investe, e aí é outra conversa, mas tem que pagar aquilo, entendeu? A empresa é isso. Então, só que cada conta dessa seria cada setor. O setor ele quer saber, o financeiro quer saber quanto que você vai gastar. E aí, se ficar apertado, né? Porque o financeiro também tem, ele tem o que? Uma previsão de quanto que ele vai ganhar. Então, olha, se esse ano nosso faturamento foi X, o ano que vem a tendência é aumentar um pouquinho, porque nós estamos aumentando o nosso tal, mas vai ter aumento de salário, ppp. Então, olha, gente, nós vamos ter que apertar. Hamilton, se vira aí, mas eu não vou poder te dar essa grana, você vai ter que fazer uma redução aí de 20%, e é o que eu vou te dar, e acabou, se vira. Então a gente tem que se virar. Né? Por isso que normalmente muitos cursos, muitas coisas a gente faz internamente, a gente mesmo se vira. Para o quê? Para não onerar custo. Entendeu? Então a gente mesmo faz. Né? Eu que faço etiqueta, eu que imprimo, eu que vou lá e colo. Né? Eu preparo tudo, faz orçamento com empresas de extintores, né? Já são parceiro. Olha, tenta segurar o preço. Então é assim, você vai negociando. Né? Quantidade de doenças ocupacionais provenientes da atividade laboral. Então, mais ligado à área médica, né, mensuração de doenças que afetam a saúde física e mental de funcionários é muito importante, independentemente da atividade que ele exerce.
Isso porque o controle desses números pode indicar surtos, epidemias e riscos mais nocivos para a empresa como um todo. Então, o que o departamento médico faz normalmente, né? Se ele não fizer, você pode, pelo menos, recomendar. Acho que eu já falei para vocês, eu trabalho numa empresa que todo atestado médico vai para o médico. Passa na enfermaria, né? Passa na enfermaria, a enfermaria vai verificar para ver se aquele atestado procede ou não, se é falso ou não, passa para o médico então endossa aquilo e vai para o DP. E aí ele, com aquela informação, ele vai jogando uma planilha. Então, um fulano com dor de cabeça ficou 5 dias. Por que você ficou com dor de cabeça e tal? E ela vai tentar o quê? Colocar esses problemas que tem aí, né, esses afastamentos, que às vezes tem relação com o trabalho ou não tem relação com o trabalho, mas ele consegue ter, né, que o pessoal chama de anamnese. Então, ele consegue ter lá aqueles afastamentos que muitos não têm relação com o trabalho, mas alguns têm relação com o trabalho. Então, às vezes o camarada ele tem dor de cabeça, né? Isso eu já vi muito, o cara tem dor de cabeça, não, dor de cabeça constante e tal, e pô, tem alguma coisa errada, né? Aí o próprio médico, não, peraí, você já teve um histórico de dor de cabeça, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma avaliação mais completa com você. Agora, vemos o cara no oculista, a dor da cabeça dele, a função o quê? Óculos. O cara precisava ter um óculos. Foi lá, resolveu o problema, nunca mais teve dor de cabeça. E assim vai, outros, né, que tem algum tipo de problema e passa no médico, né, ele consegue ali resolver, ou o cara com muita dor nas costas, eu também já peguei vários casos, né, dor nas costas, mas eu tô com dor, a face pega a tesia e tal, mas é dor não sei o quê, aí vai ver uma postura errada de dormir, uma postura mesmo errada na empresa, entendeu? Então isso é importante, isso é muito importante, tá? Número de inspeções, então as inspeções realizadas pelo Departamento de Segurança do Trabalho são importantes, né? Vai ser importante para quê? Para fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção, verificar a existência das conformidades, né? Ou seja, as legais, ou seja, as impostas pela empresa, né? Então, detectar sinais de possíveis incidentes, né, no ambiente da organização. Então, eu também consigo criar um QPI disso aí. Então, eu consigo fazer uma planilha com quantas inspeções eu fiz em janeiro, quantas inspeções eu fiz em fevereiro, março, tal. Quanto mais inspeções, né, ou auditorias eu fizer, quanto mais eu fizer, o que vai acontecer? Eu tenho certeza absoluta que a incidência de acidente vai ser menor, né? Tem um problema sério aí que eu acho que eu já falei para vocês, e eu falo para todo mundo, que o técnico de segurança, né, a segurança trabalha no contexto geral, mas eu falando do técnico, ele tem que estar dentro da produção, ele tem que andar dentro da produção, porque a presença do técnico, isso faz com que as pessoas também criem, né, aquela preocupação de fazer o serviço mais correto. É igual quando você está aí andando com o seu veículo numa velocidade acima do limite de tolerância, aí daqui a pouco o limite permitido, você encontra aí uma polícia ou alguém te dá um fora, olha, lá na frente tem, então você reduz. É a mesma coisa. Então, a presença da segurança do trabalho dentro da produção, isso reduz muito a questão de acidente. Que a galera tá de olho ali, falou, opa, eu não vou pisar na bola aqui não, a segurança do trabalho tá aí, tal. Então isso é importante. E eu bato nessa tecla há muitos anos. E hoje eu tenho poucos acidentes porque eu fico andando na produção. Ando para lá, ando para cá, ando para lá. Eu até brinquei que eu fui mandar fazer umas fotos minhas gigantes e deixar por toda a produção, entendeu? Então, eu consegui detectar isso logo no início, que eu andava para lá e para cá, e a galera começava, pô, o cara tá aí, tomar cuidado, que o cara tá aí. Então, isso faz com que aconteça o quê? Que o próprio funcionário, ele começa a se policiar, porque ele precisa do emprego, e você ali, você sendo um agente de segurança, né, um responsável pela segurança, isso impõe, né, o camarada já te olha e fala, pô, mas peraí, o cara tá ali, deixa eu ficar esperto.
Aí tem outras quantidades de encontros feitos pela CIPA, né? Então, normalmente já são aí os 12 encontros, mas pode ser que tenha aqueles encontros extraordinários, né? Então, deve ser colocado também. Então, quando a CIPA não realiza reuniões ou planeja treinamentos, as situações que colocam os funcionários de uma empresa em risco deixam de ser debatidas e alinhadas com o propósito da empresa. Então, isso também, né? Isso é um indicador, né? Então, quando a CIPA funciona, a tendência dos acidentes é diminuir. Quando a CIPA não funciona, a tendência é aumentar, que ninguém discute nada, ninguém fala nada, ninguém leva problema para ninguém. Sendo assim, além de estar suscetível a multas penalizadoras também, a organização também perde, né, em ações preventivas em virtude das atividades ou da inatividade, né, da CIPA. A CIPA inativa, toda vez que você tiver uma segurança fraca, vai dar problema, vai acontecer acidentes. Então, se você deseja adotar alguns desses KPIs aí, em segurança do trabalho, no seu negócio, lembre-se que a qualidade deve ser mais importante do que a quantidade. Eleger muitos indicadores para acompanhamento pode ser confuso e difícil de administrar. Por isso, não deixe de prezar pela clareza e pela transparência. Tá? Não adianta fazer uma planilha com 300 negócios lá que você não vai, né? Então, eu tenho um monte, né? Mas eu consigo olhar tudo, porque eu faço parte ambiental, a parte, um monte de coisa, tanto segurança do trabalho, saúde ocupacional, parte ambiental, né? Cuido de limpeza, eu cuido de portaria, cuido de um montão de coisa, então eu tenho meus controles para tudo, né? Eu tenho controle para tudo, né? Desde controle de gás, para saber o botijão está gastando quanto tempo e tal, as compras daqui, compra de lá, né? Então, com relação à produção, quanto está saindo de descarte, né? Então, quanto mais treinamento, os caras mudaram a embalagem, então o descarte é menor, a embalagem não, compraram produtos diferentes, então o descarte é menor. Tudo isso aí a gente consegue visualizar, né? Porque é uma cadeia, o cara compra um produto, né, para usar na produção, e esse produto ele gera um resíduo, esse resíduo eu tenho que pagar para retirar. Então é complicado. Então, tipo assim, resolve um problema da produção, mas complica o outro lado da empresa. Então eu tenho que colocar na balança. E às vezes esse produto, por isso que a gente tem que ver as FISP, o cara me compra um produto, só pode entrar na produção depois que for aprovado pela segurança do trabalho. Então, eu vou trocar o produto X, tá bom? Então, dá FISP, porque aqui eu vou olhar a FISP, porque eu vou dar uma geral nela, vou passar para o médico também dá uma geral, pode comprar. Não compra não, que vai dar merda. Porque para comprar esse produto, para utilizar esse produto, a gente vai ter que colocar máscaras, tá? Ou óculos, ou não sei o que, vai ter que ter um tratamento diferente, vai ter que fazer um armazenamento diferente, vai ter que um monte de coisa diferente, e aí o médico fala, para usar esse produto, eu vou ter que pedir mais exames complementares. Então, mas peraí. Então, aí, às vezes, né, você compra um produto mais barato, né, eu quero um produto mais barato para produção, só que em contrapartida, você vai ter que colocar um equipamento de segurança, porque depois o cara vai sair e vai fazer uma reclamação trabalhista, e quando o cara olhar físico, ele vai ver que precisa, às vezes é a questão de armazenamento, a questão com o médico que ele vai pedir, quando a gente chega naquele diamante de Rúmel, né, que são aquelas cores vermelhas, né, aquele diamante, né, que tem aquelas 4 cores, que fala de inflamabilidade, fala de reatividade, fala de saúde, aí você olha lá, você vê que são números altos, então com certeza vai trazer transtornos irreparáveis, tá? A gente tem que estar atento a isso também. Então, às vezes, compra um negócio mais barato aqui, mas o reflexo lá. Então, a gente tem que ter tudo isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Muito cuidado quando for fazer isso aí, porque às vezes você quer economizar aqui, traz o transtorno lá atrás. Então, custos com multa, por não atender esses requisitos legais. Então, quando o Ministério do Trabalho faz as inspeções de segurança, a empresa pode ser multada, né, caso não atenda aí as leis de segurança do trabalho, contabilizar o custo mensal dessas multas, é uma das maneiras de identificar problemas na gestão de segurança. Com o tempo, será possível comparar o custo de anos anteriores e descobrir se a empresa está evoluindo ou regredindo.
dessa forma, fica mais fácil tomar medidas corretivas. Então, se você pega aí o livro, né, de inspeção da sua empresa, que é importante, né, você vai trabalhar em segurança do trabalho, a primeira coisa que você tem que pegar é o livro de inspeção. Não tem como. E verificar as autuações anteriores, as multas que a empresa teve, e se foi resolvido isso, então você já consegue ter um comparativo. Né? Então, ver todos os problemas que a empresa teve no passado e agora que você corrigiu. E esse monte de problemas que tem hoje, que nós estamos discutindo constantemente, os problemas que você tem hoje e eles solucionados. A quantidade de não conformidade detectada. Então, além de monitorar a porcentagem de inspeções realizadas, também é possível utilizar um indicador que acompanha o número de problemas encontrados durante as verificações. Então, é tranquilo, você vai fazer as suas inspeções e cada inspeção você vai ver a quantidade de irregularidade, a ponto de chegar um dia, né, se todas as não conformidades forem resolvidas, chegar um determinado momento que você vai encontrar poucas ou nenhuma não conformidades, né? Para isso, basta calcular o quê? A relação entre números de inspeções feitas e a quantidade de não conformidades detectadas. Naturalmente, todas as não conformidades representam uma ameaça à segurança do trabalho e devem ser corrigidas imediatamente. Entenderam? Então, tem uma não conformidade. Para uma não conformidade, eu tenho que ter uma ação corretiva e uma ação preventiva. Isso vocês têm que colocar na cabeça. Falando em auditoria, para toda ação de não conformidade, eu tenho que ter uma ação corretiva, eu corrijo o negócio agora e crio uma proteção para que esse problema não ocorra mais. Então, ação corretiva e ação preventiva. Ação corretiva, eu vou corrigir agora, já, e preventiva. Aí, opa, vamos fazer algumas coisas para que situações como essa não ocorra nunca mais, tá? Então, hoje, galera, o que eu tinha para falar para vocês é isso aí, né? Eu tinha para expor para vocês essa introdução. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses indicadores. Tá tranquilo. Alguém tem uma pergunta? Por enquanto tá tranquilo não, aí. Dá para entender aí. Então, beleza. O importante, galera, é vocês, tá muito claro na cabeça de vocês o que é cada um disso que eu tô falando, entendeu? Então, você tem que entender, assim, eu tenho que entender o que é o indicador. Eu tenho que saber, eu tenho que chegar numa empresa, né? Vou chegar lá na empresa e fazer com que a coisa funcione. Mas para que eu faça que funcione, eu preciso o quê? Eu preciso ter indicadores, eu preciso ter números, entendeu? Eu vou começar da onde? De onde você começaria? Né? Você tem que começar de alguma coisa, mas como que você vai fazer um comparativo para saber se você está evoluindo ou não? Entendeu? Não dá para saber, não é verdade? Então, galera, é isso que é importante. O que eu quero que vocês entendam é isso, tá? Nessa parte introdutória aí que eu falei hoje, tem que estar muito claro na cabeça de vocês, vocês têm que comparar tudo. Você tem que comparar com a mesma coisa, laranja com laranja, mas de mesmos tempos. Ou senão você não avança. Eu não posso entrar numa empresa, olha, eu reduzi os acidentes. Com base em quê? Hoje em dia se fala muito de indicador, né, pessoal, em qualquer setor, né, logístico, financeiro. Para tudo. Você não anda sem um indicador. Você não tem, você não consegue, você não evolui. Você chega na empresa hoje, tá? Aí você vai fazer o quê? Tá, lá vou começar a trabalhar. Tá, você vai começar a trabalhar por onde? Por onde você vai começar a trabalhar? Ah, vou dar uma volta na fábrica, tá? Você olhou a fábrica, tá, e aí? Ah, eu anotei um montão de coisa errada, tá? Tudo bem, anotou,
legal, tá? Vamos fazer as coisas funcionar, vamos fazer passar para quem de direito arrumar essas coisas, legal, tal. Mas e aí? Parou por aí? Não, essas coisas eu vou marcar, tá? Vou fazer o levantamento, vou fazer tudo, fazer essas anotações. Mas como que eu vou saber se a minha atividade, o meu trabalho está sendo eficiente ou não? Comparando com as gestões anteriores, ou com indicativos ou indicadores anteriores, ou senão você não dá um passo, entendeu? Ah, eu levantei tudo, tá, levantei tudo, tal, e aí? Você levantou, entendeu? Tá, não fez nada, então... mas se não tiver... O comparativo não evolui mesmo, né, professor? Se não... É lógico. Você não anda. Você vai... Tá bom. Pô, eu fiz bastante coisa. Caramba, ó, meu, fiz um monte de coisa. Olha quanta coisa eu fiz. Legal, segura ele aqui. Vamos ver o mesmo mês do ano anterior. Caramba, o cara fez o dobro de você. E aí? Entendeu? Então, a gente tem que ter comparativos, eu tenho que ter os indicadores, eu tenho que, em primeiro lugar, saber onde eu quero chegar, e aí sim, aí eu vou colocando esses indicadores, como se fosse essa planilha, né, colocando, olha, janeiro de 1990, janeiro de 1991 e tal, quantos funcionários tinham, a evolução disso e tal, como que foi, tal. Aí você começa, porque senão daqui a pouco, sabe o que pode acontecer? O cara lá do financeiro tem lá uma conta, não sei de onde, aí você chega, pô, olha quanto eu economizei. O cara falou, amigão, você está gastando mais do que o outro cara que gastava há 5 anos atrás. Está aqui, ó. Olha quanto que o cara gastava. Ih! Aí você falou, eu não sei o que o cara fazia. Então. E aí? Entendeu? Aí você tem que olhar, prestar atenção. Eu tenho que comparar essas coisas. Eu tenho que saber. Alguém tem aí quanto que gastava em equipamento de segurança? Eu quero as notas fiscais, por isso que eu seguro uma nota fiscal comigo, né? De equipamento de proteção, produto de limpeza, tudo, até isso. Que eu controlo, então eu sou responsável pela limpeza também, tal, então o que eu faço? Eu pego, eu que faço o pedido de material, o camarada compra, uma cópia da nota fica comigo, todas, né, tudo que eu mando para compras, eu quero uma cópia da nota fiscal, eu guardo lá, para depois eu falo, olha, então, o ano passado, eu gastei X em produto de limpeza, esse ano, com o mesmo número de funcionário e tal, nós já reduzimos, né? Trocamos produtos e tal, treinamos a galera, né? Então, diminuiu. Porque assim, quando você fala em diminuir, mas diminuiu R$500. Mas R$500 é muito pouco, né? No mês, R$500 é muito pouco para limpeza. Só que R$500 você coloca 12 meses. R$500 a 12 meses já dá 6 pau. Aí você coloca 6 pau aqui, do ladinho. Aí você vai ver com tal coisa, reduziu tal coisa, reduziu tanto. Mas aqui, reduziu com água, com energia, reduziu com não sei o quê, reduziu com não sei o quê, reduziu com não sei o quê, reduziu com equipamento de segurança, reduziu com isso. Quando chega no final, você vai ver um ano, aí você vai lá e fala assim, olha, consegui reduzir, né, sei lá, R$1 milhão. Foi o caso que eu cheguei a reduzir 1.200.000, que seria 100 mil ao mês. Isso comprovado, 100 mil. Tudo bem, mas 100 mil numa empresa que só a conta de luz era 120, né? Os caras gastavam a rodo, então 100 mil não era muita coisa, mas 100 mil no mês. Mas quando você chega no final do ano que dá 1.200.000, aí você chega em 5 anos, né? Opa, dá 6 pau, aí a coisa é diferente. Então, 100 pau, às vezes, no mês não dá para fazer nada, mas 1.200.000 já é alguma coisa. Então, se você consegue economizar R$1.000 no mês, no final do ano são 12 mil. 12 mil já é alguma coisa. Entendeu? Então, por isso que a gente faz os cálculos sempre anual, nunca você faz o cálculo mensal. Você faz o cálculo mensal, lógico, né, para você saber quando você está evoluindo e tal. Puxa, no final do ano. Então, quando você consegue colocar esses indicadores aí de redução, pô, de botijão de gás, eu economizei uma fortuna, né? Levando em consideração tal, quanto que se gastava. Entendeu? Então,
quando você começa a fazer indicador, você começa a fechar a torneira, você começa, né? Tá gastando muito ali, esse material está muito caro, às vezes o fornecedor é caro, sabia não? Eu já vi redução aí de fornecedor, o mesmo produto. Acho que vocês também já cansaram de comprar um produto num lugar, que você gosta daquele lugar e tal, aí você paga um X, né? Aí quando você vai vir em outro lugar, a mesma coisa, né? É feira, vamos supor feira. Você vai lá na feira, você está andando, um pé de alface aqui é R$1, ali são R$12, ali na frente são R$13. Se você vem de lá para cá, você comprou de R$13, e é o mesmo pé de alface aqui está R$1. Isso aí, vocês estão cansados de ver. E é a mesma coisa. Então, na empresa, quando você pega R$1 aqui, né, na feira, né, falando de feira, nossa, aí você economiza R$1 aqui, economiza R$1 ali, 3, quando chega no final da feira, puta merda, economizei R$10. R$10 não é nada. R$10 mais 4 final de semana são 40. R$40, R$40 já é alguma coisa, já é quase uma feira, né, pelo menos o básico. R$40 no mês, 400, quase R$500 no ano. Opa, R$500 já dá para no final do ano você comprar seu pernil, enfim. Entendeu? Isso que a empresa pensa. A empresa pensa exatamente isso, né? Você e nós temos que pensar assim. Eu aprendi a pensar assim também, né? Porque você começa a fazer esses indicadores, começa a mostrar para a empresa, né? Quanto você reduziu mensal. Isso é fantástico. Então, isso falando de uma questão. Agora imagine só, eu pegando lá, você não tem acidente, lembra do SAT, do FAP, do RAT, né? Então, você jogando esses valores, nós estamos um ano sem acidente. Um ano sem acidente, vai lá no G. Olha, vai lá quanto que os caras pagaram. Os caras pagaram, diminuiu 2%, 3%, 4% no contexto geral. Então, quanto que é 2% da folha de pagamento? 2% da folha de pagamento é X, só que é todo mês durante 12 meses. Então, você economiza 1.000, entendeu? Então, quando você coloca essas economias aí que você conseguiu reduzir em cima dos indicadores. Tá bom, galera? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Perguntas e dúvidas, galera? Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Pode falar, Wellington. Professor, nenhuma. Tá bom. Eu vou encerrar a gravação. Beleza, vou encerrar a gravação.